Boa noite. Neste querigma, queremos anunciar o amor misericordioso de Deus Pai, que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos redimir, ou seja, para nos livrar do pecado original. Acolhamos com grande alegria esse anúncio de salvação e sejamos, no mundo, testemunhas desse amor de Deus. Fiquemos em pé para darmos início à nossa celebração. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejos de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, em suas casas. É uma grande alegria hoje poder levar para você, para a sua família, a palavra de Deus. E essa palavra de hoje é uma palavra muito importante. Ela vai falar de como o mal entrou no mundo, através do pecado original. E como é que o mal sai do mundo? Através da graça trazida por Jesus Cristo. Por isso que é muito importante esse querigma, que ele possa de verdade te ajudar hoje, a que você possa confiar mais em Deus e de verdade se entregar a Ele e receber a sua graça e as suas bênçãos. Nós vamos dar início para que tenhamos a certeza que é Deus que nos conduz essa noite, invocando o seu Santo Espírito, cantando. Vinde, ó Espírito Santo, encheis os corações dos ossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos ossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo
contemplareis a face da terra. Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande Autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande Autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Da carta de São Paulo aos Romanos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, o dom da graça foi sem proporção com o pecado, pois se pelo pecado de um só, toda a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só. O pecado de um só, provocou um julgamento de condenação, ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação. Por um só homem que pecou, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e transbordante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim a justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Assim também, pela obediência de um só,
todos se tornarão justos. Quanto à lei, ela interveio para que se multiplicassem as transgressões. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Enfim, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois disto, que dizer ainda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como é que com ele não nos daria tudo a mais? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica. Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Pois está escrito: por tua causa somos entregues à morte. O dia todo fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Javé, o nosso Deus, é poderoso, seu nome é grande em todas as nações. Da boca das crianças pequeninas, tiraste o louvor das multidões. Quando olho para o céu, vejo as obras de tuas mãos, meu Senhor, quero louvar. Aleluia. Olhando o firmamento que fizeste, quem é o homem para merecer o mundo de esplendor e tanta glória, e o teu amor em cada amanhecer? Quando
aves e os peixes do oceano. Quando olho para o céu, vejo as obras de tuas mãos, meu Senhor, quero louvar. Não adie o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, Jesus Cristo, a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos cantar com alegria. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Acaso Cristo Jesus, o que morreu, mas ainda o que ressuscitou, o que à direita de Deus intercede por nós. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, se em tudo vencemos por aquele que nos amou. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus?
seguro estamos, que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem outra coisa alguma nos poderá separar de Deus, nos poderá separar, nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Uma questão um pouquinho técnica. Quando nós criamos esse querigma, fora do tempo de pandemia, nós usamos muito o Data Show, porque através do Data Show nós vamos projetando os slides e vamos comentando em cima dos slides, fica muito mais fácil. Tá bem que a presença do público aqui, a gente vai interagindo, vendo, comentando slide, vai e volta. Com a pandemia, nós não temos o público aqui, vocês estão em casa, temos que usar via internet, então é um pouco mais difícil. Então nós vamos colocar alguns slides hoje. Hoje eu vou seguir um pouco os slides. Daqui a pouco vocês vão ver parecido aí do meu lado os slides. Tá? Então, o objetivo é para ficar mais claro, para que vocês vejam que o texto realmente estou seguindo uma certa sequência e certas palavras que são importantes que nós vejamos. Tá? Então nós estamos acertando um pouquinho isso, para que fique bem certinho, quadradinho, para que você enxergue. O querigma de hoje, na verdade, o querigma de hoje é o querigma. Mas como que o querigma é o querigma? A palavra querigma significa anúncio explícito da salvação. Então, qual é o principal do querigma? O mal entrou no mundo pelo pecado original e Jesus Cristo venceu o mundo com a morte e com a graça. Esse é o querigma. O querigma é dizer que Jesus Cristo nos salvou. Então, hoje é o querigma, porque a palavra fala exatamente disso. Eu vou mostrar como é que o pecado original entrou no mundo e vou dizer como é que o pecado original sai do mundo. Lógico que hoje, nesse querigma, vamos falar um pouquinho dele, tá bom? Só um pouquinho. Eu gosto de explicar bem detalhadinho, eu tenho convidado vocês já que cheguei na paróquia, logo vamos começar isso. Para explicar esse querigma, eu uso 30 horas. Nossa, padre, tudo isso são 30 horas de curso. Logo vamos começar aqui. 30 horas. Nessas 30 horas, nós olhamos 3 apostilas que deixam claro a questão do querigma. São Paulo também gasta bastante tempo. São Paulo, quando vai falar do querigma, na carta de São Paulo aos Romanos, ele usa 8 capítulos. 8 capítulos para deixar bem claro, para que não haja dúvida, a questão da salvação. Então é bastante coisa para ser falado. Aqui apenas alguns pontos, tá certo? Vou pincelar apenas alguns pontos, e com certeza vai ajudar, colocando em ênfase isso. Como entrou o mal no mundo, como é que sai o mal no mundo. Mas o ideal é depois, convido a todos vocês, né? Nós vamos ter 6 anos para isso, porque eu vou fazer bastante disso, que nós possamos fazer esse curso que nós faremos. É um curso teológico, apostilado, somente o Catecismo da Igreja Católica, vai ter uma apostila com os textos do Catecismo, e juntos vamos discutir. Não dá para ser por internet, porque precisamos mostrar, falar, discutir, ver se é isso mesmo, tá bom? Bom, então para dizer que hoje é o máximo do máximo, é o primeiro, esse é o querigma, esse é o que deve ser anunciado sempre, é o primeiro. Naquela carta do Papa Francisco, né, a alegria do Evangelho, ele fala muito sobre esse querigma. Esse é o querigma, é o primeiro. Depois ela fala assim, não é o primeiro porque depois tem o segundo, depois tem o terceiro. Não, é o primeiro porque é o único, só tem esse. Eu falo de muitas formas a mesma coisa. Aí isso que é central do querigma, nós falamos de várias maneiras, e são os outros querigmas que nós estamos fazendo aqui. Tá? Mas só gostaria de dar essa ênfase, que o de hoje é o principal, é a essência. Então eu vou falando aqui,
eles vão colocando uns slides aí do meu lado para que você possa acompanhar, tá certo? Eu vou lendo um trechinho da carta aos Romanos e vou fazendo o comentário aqui. Então a carta diz o seguinte, que nós lemos um trechinho. Se quando éramos inimigos, primeiro slide, de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quer dizer, antes, quando éramos inimigos de Deus, Deus deu a vida por nós. E por que Deus dá a vida por nós? Porque nos ama. Não dá a vida por nós porque somos bonzinhos. Todo católico apostólico romano, muito bonzinho, certinho, vai sempre na missa, por isso que Jesus Cristo decidiu dar para eles a vida eterna. Não! Nós não somos bonzinhos. Temos essa consciência, por isso que frequentamos a igreja. A igreja não é formada pelos bonzinhos. A igreja é formada por aqueles que têm consciência do seu pecado. E aqueles que permitem a ação de Deus. Os próprios santos, eu digo isso. Santo não é santo porque parou de pecar. Mas santo é aquele que tem consciência do seu pecado. E porque ele tem consciência do seu pecado, ele confessa o seu pecado e ele permite a ação de Deus. Santo não é porque não peca mais, mas é santo porque reconhece a sua fragilidade e na sua fragilidade permite a ação de Deus. Se o santo é assim, imagina nós, mais ainda. Então tem essa consciência. Então disse essa palavra aqui, versículo 10, que Deus nos amou como éramos inimigos de Deus. A gente vai ver daqui a pouco, com o pecado original. E Ele nos salvou, nos deu a vida eterna, já está garantida. O verbo está no passado, já estamos reconciliados. Já estamos como? Pela morte de Cristo na cruz, já aconteceu há 2000 anos. Já estamos salvos nele. Versículo 11, ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já, desde o tempo presente, recebemos o quê? A reconciliação. De novo, conciliar, mesma visão. Reconciliar. Vemos Deus de novo. Porque Deus nos criou nele. Deus nos criou para vivermos nele. Deus nos criou para vivermos o paraíso. Deus não criou para sofrer. Deus não criou nesse mundo. Por isso que o melhor exemplo, já dei aqui no querigma, é a bolha. Não tem outro exemplo. Qual é o melhor exemplo? O que é o universo? Na verdade, o universo nada mais é que uma bolha de tempo e espaço dentro da eternidade. Então é um vácuo, é um vazio, é um nada. Não é outra coisa. Você acha que esse universo é o quê? É a não vida, na verdade. É isso que acontece. Tá certo? Porque nós nascemos nele na plenitude e saímos da plenitude e caímos para cá. E Deus tem que nos de novo, conciliar, colocar de novo. Lá no céu, estamos diante de Deus, para ver a Deus. Caímos, temos que voltar. Então, por isso que é sempre reconciliar, né? Ressuscitar, recapitular, tá certo? É sempre porque é de novo. Religião, ligar de novo. Estávamos ligados em Deus, perdemos a ligação, estamos aqui nesse mundo, agora temos que ser religados. Se eu vou religar, é porque estava ligado. Até umas vezes não tem essa consciência. Fomos criados em Deus, não aqui. Padre, como é que nós viemos parar aqui? É o assunto de hoje. Vou explicar agora como é que nós viemos parar aqui, nesse planeta Terra, nesse universo, nessa bolha de tempo e espaço, surgida, criada pelo Big Bang. Na verdade, uma explosão, né? Que surgiu todo esse vácuo aqui que nós vivemos. Mas já estamos reconciliados nele, disse a palavra. 12. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, no ser humano. E através do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Nossa, é isso que eu vou explicar agora. É o pecado original. Como é que o pecado de um atingiu a todos? É isso que eu vou explicar nesse momento. É o segundo slide. E eu vou usar então o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 6, que fala sobre como o pecado entrou no mundo. E diz o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Deus tinha feito. Ele disse à mulher, então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte.
A serpente então disse à mulher: não, imagina, besteira, não morrereis. Astuciosa, né? A serpente: imagina, besteira, não morrereis coisa nenhuma. Mas Deus sabe, o veneno da serpente, mas Deus sabe, olha o veneno, Deus sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. É o veneno. Deus não te ama, Deus não te quer. Se Deus te amasse, você viveria de outra forma. Deus não te ama. E como é que você prova que Deus não me ama? Porque Deus não quer que você cresça, que você evolua. Não é verdade que Deus proibiu você de... Ela é astuciosa. Não é verdade que Deus proibiu você de comer de todas as árvores. Não é de todas, de uma só. Mas a serpente com astúcia diz de todas, quer dizer, se não pode de uma, não pode nenhuma. Ela está jogando veneno mesmo. Não é verdade? Ah, mas Deus falou que se nós comermos esse fruto, morreremos. Não, besteira. Morre nada. Deus tem inveja de você. Deus não quer que você cresça. Deus não quer que você evolua. Deus não quer você. Por isso que Deus descartou você. Esse é o veneno. Deus não te ama. E vocês não vão morrer coisa nenhuma. Pelo contrário. No dia que vocês comerem dessa árvore, seus olhos se abrirão. E vocês se tornarão iguais a Deus. Versados no bem e no mal. Mentira! Por que isso é mentira? Porque Deus não é versado, é cheio. Versado, conhecido, falado. Sou versado em latim, em português, cheio daquela língua. Porque Deus não tem mal nenhum. Ela disse uma grande mentira. No dia que vocês comerem dessas árvores, vocês serão igualzinhos a Deus. Mentira. Serão versados no bem e no mal, como Ele é versado no bem e no mal. Outra mentira. Porque Deus é versado apenas no bem. Deus é puro amor. Então, quando a serpente coloca isso, o que acontece? Coloca uma dúvida. Porque eu começo a ver mal onde não tem. Eu começo a ver mal em Deus. Começo a ver mal em Deus. Esse é o veneninho que a serpente coloca em cada um de nós. E o ser humano acredita, como nós acreditamos. Eu acredito que eu sou certo, que eu sei discernir entre o bem e o mal. Ótimo! Os palmeirenses sabem muito bem. Nós, palmeirenses, somos ótimos. Os corintianos são maus. Vamos lá dar uma porrada nele e acabou o problema. É assim. O corintiano fala: não, nós sim. Nós sabemos o discernimento entre o bem e o mal. Então nós, corintianos, somos os bonzinhos. Os palmeirenses não prestam. E assim por diante. Nós, brasileiros, somos bons. Os americanos são ruins. Assim vai indo. Nós, católicos, somos bons. Os outros evangélicos são ruins. E começa a guerra. A guerra começa quando o ser humano acredita que ele é versado em tudo e sabe tudo, o que é certo e o que é errado. É o tal do discernimento. Então o pecado, já digo já, qual é o pecado original então, padre? O pecado, marca aí, escreve na geladeira para não esquecer. O pecado original é a crença que o ser humano tem, ele acredita que ele sabe discernir entre o bem e o mal. Meu Deus do céu. É como os políticos, nossa, desculpa dizer os políticos, seja o que for, os próprios padres. Né? Os políticos sabem discernir o que é certo e errado? Sabem nada. Por isso tem que ter um grupo para ajudar a discernir. Tá bom? Por isso tem uma Câmara de Vereadores, tem um Senado. Por quê? Tem que ter um grupo que ajuda. Ninguém discerne sozinho. O padre também não. O padre vai discernir sozinho? Lógico que não. Tem que ter uma equipe para ajudar a discernir. Ninguém sabe discernir certo. Ninguém sabe o que é certo e errado totalmente. Somente Deus pode conhecer isso. Né? Então, esse é o pecado do mundo. É o ser humano acreditar que sabe discernir. Versículo 6, olha. A mulher viu que a árvore era boa. Opa! Quer dizer que eu vou ser igualzinho a Deus? É, igualzinho a Deus. Quer dizer que eu vou poder mandar em Adão? É, minha filha Eva. Você vai poder mandar em Adão. Opa! Gostei da ideia. Olha lá. A mulher viu que a árvore era boa, a ideia era boa, ao apetite formosa à vista, e que dessa árvore era desejável para adquirir discernimento. Olha que besteira, que mentira. Ela acreditou. Se eu comer, eu vou ser discernidora, eu vou ser deusa. Por que vai ser deusa? Porque eu saberei discernir o correto do errado, o bem do mal. Pronto, é o pecado original. Né? Acreditar que pode discernir o que é certo e errado. Só Deus sabe o que é certo e errado, o que você sabe. Tomou-lhe do fruto e comeu.
deu também ao marido que com ele estava e ele comeu. Assim o pecado surgiu, né? Então, comentando a terceira slide agora, diz o seguinte: o fruto, né? Comer do fruto, querer tomar o lugar de Deus, querer viver separado de Deus, que leva como consequência a morte. Surge a separação, surge outro deusinho. Tá vendo eu aqui? Dá uma olhadinha para mim. Oba, estou assinando para você. Olha o Genevalzinho aqui, um deusinho. Eu sei o que é certo e errado. Nessa paróquia quem manda sou eu. Eu sou o pároco aqui. Eu vou dizer o que tem que ser feito, onde é que vai administrar o dinheiro, onde é que não vai. A catequese aqui sou eu que mando, quem cuida da liturgia sou eu. Não adianta vir com outra ideia, que o bispo não vem aqui falar nada para mim. Quem sabe de tudo aqui sou eu. Eu sei muito bem, eu estudei, me formei, entendeu o que nós fazemos? Eu sei o que é certo. E assim o ser humano faz. Eu sou Deus da minha própria vida, eu conduzo a minha história. Então é a pretensão de viver separado de Deus. O catecismo diz o parágrafo 397, o homem quer governar a própria vida sem a presença do Senhor, pois não confia mais em Deus. Não se trata de um único pecado, mas é a dinâmica de todo pecado. Qual que é a dinâmica de todo pecado? O que é que gera o pecado? O que é que dinamiza? O que é que faz o pecado acontecer? A vida separada de Deus. 7 bilhões de deusinhos. 7 bilhões de deusinhos nesse planeta, querendo controlar o mundo, querendo controlar o outro, querendo controlar as coisas. Vira uma guerra. A vida do orgulho, a vida na autossuficiência. E aí o quarto slide fala da Salve Rainha. Já repararam a Salve Rainha? Né? Quem sabe quiser rezar junto comigo, vou rezar a Salve Rainha. Olha lá. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Está vendo só? O que disse aqui está em vermelho. A vós bradamos, gritamos, berramos, pedimos ajuda, pedimos socorro. Quem que faz isso? Os degredados filhos de Eva. Quem são os degredados filhos de Eva? Somos nós. Degredado, caído, perdido, desculpa a palavra, ferrados, filhos de Eva, habitando esse planeta, sofrendo pra caramba, e é isso, e aquilo, é imposto, é tal coisa, e é o dinheiro, e é a vida, e a doença, e a velhice, e a AIDS, e o coronavírus, e é não sei o que lá, é a corrupção, é a traição, é a maldade, é o adultério, é a prostituição, é a pedofilia, é o abuso de criança, meu Deus do céu. O mundo que nós estamos, diz a oração. A vós bradamos, gritamos. Quem? Os degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, olha disso a palavra, suspiramos, gemendo, terrível oração, hein? Gemendo e chorando neste vale de lágrimas, planeta Terra. Só quer dizer que a oração diz a situação do ser humano. A oração quer mostrar como o ser humano vive. Pleno sofrimento. E depois desse desterro, essa é a situação do ser humano, que está ali cheio de problemas, cheio de males no mundo. Então nessa oração nós vemos essa situação. E pedimos à Virgem Maria nos ajude, salve Rainha Mãe de Misericórdia, nos tire dessa situação, nos ajude, nos tire desse tormento. É uma oração que fazemos à Virgem Maria, mas eu só coloquei esse trecho aqui para a gente ver essa situação da humanidade, que é o pecado original. Não se trata de um diabo, olha só, isso aqui é o comentário da Bíblia de Jerusalém. Não se trata de um diabo invejoso que tenta o homem, mas a imagem da insensatez humana, a serpente. A serpente não é um diabo, um ser não sei o que lá. A serpente é o ser humano, sou eu. O diabo sou eu. Eu sou o diabo. Eu sou o diabo dividido, separado. Eu sou o diabo quando eu tento. Eu sou o diabo quando eu acredito que eu sou sensato. É a insensatez humana. Eu acredito que eu sei discernir entre o bem e o mal. Vou ler de novo. A serpente não se trata de um diabo invejoso que tenta o homem, mas a serpente é simbolismo, é a imagem da insensatez humana. O ser humano é insensato. Quer ser Deus sem Deus. O desejo de viver separado de Deus. Tonto você.
Tonto nós aqui, sofrendo pra caramba. Na origem do pecado está uma falsa visão de Deus. Ao invés de um Deus criador, de um Deus amoroso, de um Deus unido, vê-se um Deus o quê? Legislador, normas e regras, fazer isso, fazer aquilo, os preceitos, mandamentos. Um Deus juiz que me condena, me manda para o inferno. Deus é assim? Deus é legalista? Deus coloca normas e regras? Deus quer que cumpra coisa? Então é o Deus do farisaísmo? Que Deus é esse? É um Deus que me julga, é um juiz, fica me olhando com um livrão gigante lá? Todo dia que eu faço é ficar anotando o livro, na hora da morte para me acusar? Essa é a função do diabo. Deus ama, Deus perdoa, Deus é por amor. Então é uma falsa visão de Deus. Esse é o maior problema. A gente fala dos ídolos. Quais os ídolos do mundo? Ídolos do mundo: futebol, sexo, droga, prostituição, bebida, tá bom? Mas esses ídolos do mundo, por piores que sejam, são horríveis, não te conduz à morte eterna. Não, porque Deus perdoa tudo. Mas qual é o ídolo pior que te conduz à morte eterna? Qual é o ídolo? Qual é o verdadeiro ídolo contra Deus? A palavra ídolo significa oposto de Deus, aquilo que eu coloco no lugar dele. E ídolo é o que eu coloco no lugar de Deus. Então, qual é o verdadeiro ídolo? Nunca mais me esqueci. Aprendi isso na faculdade de teologia, há 30 anos atrás. O pior ídolo é a visão falsa de Deus que eu tenho no meu coração. Ao invés de eu ver um Deus que ama, que perdoa, que ajuda, eu vejo um Deus moralista, pesado, calculista, juiz. Isso não é Deus. Que acusa, que critica, que mata, que condena, que manda para o inferno. Pera lá. É uma visão falsa de Deus. E eu adoro um Deus falso. Se eu adoro um Deus falso do jeito que ele não é, eu estou adorando o quê? Um ídolo. Então o problema não são os ídolos do mundo. Mas o grande problema é a falsa visão de Deus. Não anunciará do mandamento Deus em vão, o seu santo nome em vão, que significa um nome falso. Não diga aquilo que Deus não é. Esse é o mandamento. Não diga o que Deus não é. E está cheio de gente dizendo o que Deus não é. Fala, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus castiga, Deus fica lá. Do ser humano você passou, mas de Deus não passará. Gente do céu, Deus é uma bola de amor. Não diga que Deus é o que Ele não é. Esse é o grande ídolo, esse é o grande problema. Porque você serve um Deus que não existe. Porque Deus não é assim. Como é que Deus não perdoa ou se Ele manda perdoar sempre? 7 vezes 7, 70 vezes 7, sempre. Como é que Deus não tem misericórdia se Ele tem? Deus ama e perdoa e tudo mais. O ser humano confia em Deus só se está convencido do seu amor. Caso contrário, torna-se vítima da serpente. Confia em suas próprias intuições, nos seus pensamentos vãos. Também está na Bíblia de Jerusalém. Eu sou Deus, pensamento vão, vazio da minha cabeça oca. Você acha que eu sei alguma coisa? O que eu sei? Quando eu paro de confiar no Deus verdadeiro, eu começo a confiar em outro Deus. Qual outro Deus que eu confio? Eu, no meu ego. Vão, vazio, falso, furado. Santo do pau oco. A serpente diz que Adão e Eva serão como Deus, versados no bem e no mal. Mentira, como já disse. Mentira, porque Deus é versado apenas no bem. Quinto, a serpente propõe viver separado de Deus. E Eva, que simboliza toda a humanidade, diz que essa ideia é boa, formosa, desejável, e realiza esse desejo. Adão e Eva decidem ser Deus da própria vida, ou seja, discernidores entre o bem e o mal. Pronto. Desculpa a palavra, ferrou tudo. É o que nós fazemos todos os dias. Próximo slide. O pecado original, parágrafo 397, define. São dois. 397 e 398. 397 diz o seguinte: o homem, tentado pelo diabo, o divisor, a palavra diabo é divisor, deixou morrer no seu coração a confiança em Deus. O ser humano perdeu a confiança. Deus não me ama porcaria nenhuma. E abusando de sua liberdade, desobedeceu o mandamento de Deus. Foi nisso que consistiu o primeiro pecado do homem. Olha aqui, catecismo em todo pecado, daí em diante, ser uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade.
O que é pecado? Qual é o verdadeiro pecado? Qual é o pecado principal? Qual que é o pecado capital? Qual é o primeiro pecado? A cabeça? Qual é o pecado? Eu desobedecer a Deus e desconfiar da sua bondade. O veneninho da serpente. Deus não te ama porcaria nenhuma. Se Deus te amasse, seu marido não era assim um beberrão, não saía com outras mulheres. Se Deus te amasse, não morava na favela. Se Deus te amasse, não ia levar seu filho com 5 anos de idade. Se Deus te amasse, você ia arrumar um namorado, uma namorada facinho. Se Deus te amasse, tinha que ter dinheiro de monte. Deus não te ama. Entendeu? O diabo nos acusa o tempo todo. O diabo diz, Deus não te ama. E o ser humano acredita. Próximo slide, parágrafo 398, definição de pecado original. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo, eu sou Deus agora, a Deus. E com isso menosprezou a Deus. Optou a si mesmo contra Deus. Somos inimigos. O ser humano se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem, de estar com Deus eternamente. Constituído, criado, formado em um estado de santidade, como Deus os criou, perfeitos, o homem estava destinado para sempre eternamente a ser plenamente divinizado e a ser Deus para sempre com Deus, Filho de Deus, por Deus na glória. Pela sedução do diabo, 4 palavrinhas, hein? Não pode esquecer. Quis ser como Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo a vontade de Deus. Quis ser como Deus. Até aí, gente, é um problema, mas não tanto, porque nós somos filhos de Deus. Não é, o problema aí não ficou grave até aí. Eu querer ser como Ele, não vai estar criando problema, mas os outros 3 é problema. Então eu quero ser como Deus, tudo bem, sou filho dele. Sem ele, aí não funciona, né? Eu quero ser como Deus, sem Deus. Antepondo-se a Deus, indo à frente. Antepor-se significa, eu vou à frente, eu que faço, eu que resolvo. Quem sabe sou eu. Não é ele que diz o que fazer, sou eu que digo o que fazer. Antepondo-se, vou à frente. E não segundo os seus desígnios. Então o ser humano quer ser Deus, mas sem Deus, antepondo-se a Deus e não segundo Deus. Padre, quem é que faz isso? Eu, você. O seminarista Rodrigo que está aqui, né? Todo mundo aqui. O bispo Dom Vicente. O Papa Francisco. Ninguém escapa disso. Está em nós. Isso aqui está no ser humano. É o veneninho. É o veneninho que a serpente injetou na humanidade. E o veneninho circula no sangue da humanidade. Entenderam? Isso circula em nós. Então tem que ficar esperto. O próximo slide é o parágrafo 400 do Catecismo. Olha que lindo esse. A harmonia em que viviam, quando foi criado por Deus, graça à justiça original, a justiça aqui entendida como a graça de Deus que age, perfeita, que Deus nos criou, ficou destruída. Com o pecado original, destruiu a harmonia inicial. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo foi quebrado. Não é mais o espírito que manda sobre o corpo, agora é o corpo que manda sobre o espírito. É verdade. Você já reparou? Não é mais o espírito que manda, é o corpo que manda. Opa, vou comer, vou encher o bucho, vou encher a cara, vou fazer sexo até não querer mais. Gente do céu, não é o espírito falando, é o espírito porco que está falando. É o seu corpo que está falando. Você que fala. É o corpo mandando e desmandando, entenderam? Não é o espírito que manda no genival, é o meu corpo que manda. Está escrito aqui no catecismo, hein? Estou lendo do jeito que está escrito. Está certo? A união do homem e da mulher sujeita às tensões. Lógico, a briga entre o ser humano e a mulher, sempre tenso, brigando. As suas relações serão marcadas pelo egoísmo e domínio. Sou egoísta, penso só em mim mesmo, domino os outros. A harmonia com a criação desfaz-se, destruo, acabo com tudo. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Natureza, tudo. Horrível. Parece um inimigo. Tem que ser domado. Por causa do homem, a criação, olha que coisa triste, né? Por causa do homem,
criação ficou sujeita à servidão da corrupção. Quando o ser humano quis ser Deus sem Deus, antepondo-se a Deus, não segundo a vontade de Deus, bum, Big Bang, surgiu o universo. Uma bolha de tempo e espaço dentro da eternidade. Nessa bolha de tempo e espaço está cheio de criaturas que nós criamos, que surgiram aqui. Coitadas, estão tudo presas. Que São Paulo vai dizer outra parte da carta, não sei se foi lida aqui hoje. A geração, toda a criação geme, gritando, pelo amor de Deus, para que os filhos de Deus voltem a Deus, para que possa voltar. Vou dar um exemplo concreto. Dá uma olhada aqui essa orquídea. Genival, pelo amor de Deus, estou aqui preso com você nesse planeta, Genival. Volta para Deus para que eu possa voltar junto, é isso. A criação geme e chora, porque está afastada de Deus. Quem é que trouxe a criação para cá? Nós, o ser humano. Por isso que quando estuda escatologia, o fim dos tempos, são 2 semestres. O primeiro semestre sobre escatologia humana, como é que eu volto para o céu? E o segundo semestre, como é que a natureza volta para o céu? Porque tudo tem que voltar para Deus. Então disse o catecismo que quando eu estou preso aqui, eu prendo as criaturas. Olha esse microfone, coitado. Ai, Genival, está gritando aqui, olha lá. Genival, eu quero voltar para Deus, estou perdido aqui. Você fica aqui, você desobedece a Deus e eu sou obrigado a ficar aqui também. Entenderam? A criatura está toda gemendo de dores de São Paulo, esperando o dia da glória de Deus, quer dizer, o dia que o ser humano vai voltar para Ele. Porque quando todo ser humano voltar para Deus, as criaturas voltam também. Olha que coisa linda. Escatologia do cosmos. Olha que coisa linda. Enfim, vai concretizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso de obediência. Vai acontecer o que falou. Deus falou, se você desobedecer, vai acontecer. O homem voltará ao pó do qual foi formado. A morte faz a sua entrada na história da humanidade. Consequência. E antes que você fique julgando, tá vendo? Deus é mau. Por que Deus é mau? Deus condenou. Não faça isso, não faça aquilo que vai morrer. Deus não condenou. Deus disse, Adão, meu querido filho que eu te amo tanto. Adãozinho da minha vida, não quero que você queira ser Deus. Se você quiser ser Deus, vai se ferrar, vai se dar mal. Vai trabalhar o dia inteiro, levantar às 4 da manhã para São Paulo, voltar, chegar às 8 da noite. Vai ter que casar, ter filho, cuidar. Não faça isso, Adãozinho, fica aqui comigo. Deus não está condenando, Deus está alertando. Eva, minha querida filha, não faça isso. Se você for viver fora de mim, a hora que vai dar à luz, vai doer, minha filha. A hora do parto vai doer. O seu marido vai mandar em você. Eu estou lendo os trechos da leitura, do Gênesis, não é assim que fala? Então Deus não está condenando, Deus está alertando. É um alerta, porque ama. Não faça isso. Então, o Gênesis não é uma condenação, capítulo 3, que fala o pecado original. Mas o Gênesis capítulo 3 é um alerta que Deus faz porque nos ama. Adão, não faça isso, vai se dar mal, vai ter consequências. Eva, não faça isso. Entenderam? Deus ama, Deus alerta. Então Deus não julga ninguém. Deus não faz mal a ninguém. O próximo slide. E como é que isso passou para cada um de nós, padre? Como é que isso chegou em mim? Vou ler o catecismo, hein? Parágrafo 404, catecismo. Diz como é que isso passou. Como é que chegou em mim? Né? Como é que chegou em mim? No diácono Biagio, que está aqui, diácono Beto. Como é que chegou em cada um de nós? Né? Como é que isso veio? No Gerson, na Adriana. Como é que esse pecado chegou em cada um de nós, padre? Como é que chegou em mim? Parágrafo 404, catecismo. De que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? Como? Vai explicar agora. O gênero, São Tomás de Aquino, hein? O gênio. Quando ele fala, porque aquilo é importante. São Tomás de Aquino. O gênero humano inteiro é em Adão como se fosse um só corpo de um só homem. Humanidade. Uma unidade. Uma unidade. Uma unidade. Fala rápido. Humanidade. 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 A palavra já diz que somos uma unidade. A palavra já diz, somos uma unidade, somos todos um em Deus. Então, quando acontece com todos. Então não é o ser humano que pecou, não é Adão que pecou, é a uma unidade. Entendeu? Porque somos um, todos somos um, ligado.
Hoje em dia a física quântica diz ligado, emaranhado. A palavra clássica da física quântica é emaranhado. Todo o universo está emaranhado. Tudo está ligado, conectado, emaranhado. Não tem separação, não tem divisão. Tudo. Isso é pura ciência. Essa é a situação do ser humano. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Do mesmo modo que todos, olha que bonito agora, pois até em verde aqui. Todos estão implicados na salvação de Cristo. Uma salva de palmas para Ele. Maravilha! Cristo Jesus, nosso Senhor. Como todos morrem em Adão, ressuscitam nele. Está começando a ver coisa boa, hein? Eu gosto de falar de problema. Já começou a aparecer coisa boa aqui. Se em Adão todo o mal está implicado em toda a humanidade, em Cristo está implicada a salvação para todos. Por quê? A mesma lógica. Se a humanidade é humanidade, quando um peca, todos pecam, porque é uma coisa só. Tá certo? Então todos pecam, todos estão mortos, todos estão condenados. Mas quando um salva, todos estão salvos. É a mesma lógica. Se somos um só, tá bom? Se somos um só, e eu digo que a morte, quando entra em um, entra em todos, a mesma lógica, a vida entra em um, a vida entra em todos. Aí que você pode entender maravilhosamente que a igreja diz que é a tal da intercessão dos santos. Padre, os santos intercedem? Lógico que intercede. Não é que está lá com o livro também, né? Pensa lá Santo Antônio, aqui, agora para Santo Antônio, aqui na missa, você senta aqui no banco, Santo Antônio, tá bom, minha filha, o que você quer? Ele está um livrão lá, vai escrever aqui para falar com Deus, tá bom. O que você quer que você fala? Não é assim. Mas Santo Antônio, por exemplo, ele compartilha de Deus, ele compartilha da graça, ele compartilha da vida, ele compartilha da plenitude, porque está em Deus. Até que a igreja o declarou santo. O que significa? A igreja católica apostólica romana tem certeza que Antônio de Pádua está no céu. Por isso declarou santo. Se ele está no céu, Santo Antônio voltou a ser um com Deus. Foi reconciliado com Deus. Bom, se ele é um com Deus atualmente, toda a graça de Deus é compartilhada com ele. Então todos os santos compartilham com Deus a graça. Se todos os santos compartilham com Deus a graça, quem entrar em contato com o santo recebe o quê? A graça de Deus. Então posso rezar? Reza à vontade. Padre, qual santo? Qualquer um. Não muda nada, porque a graça é a mesma. Se eu rezo para Santo Antônio, para São Francisco, para Santa Clara, para Santa Rita, é a mesma coisa. Vou dar um exemplo simplesinho. É como um computador, notebook ligado à internet. Tem o computador central, que é Deus, a graça. Cada um pega um terminalzinho aqui. Não importa qual notebook eu pego, qual computador. Quando eu pego um computador aqui, eu acesso a graça. Assim são as pessoas. Eles entram em comunhão com Deus, são com Deus e esbanjam, transmitem a graça. Emanam a graça de Deus. Estou partindo do princípio do parágrafo 404 do Catecismo. É um pecado que vai ser transmitido a toda a humanidade por propagação. Onda, emana. Não é um pecado feito. Propagação à humanidade inteira. É como um choque. Sabe? Como é que propaga, pá? Propagação da luz. Vou dar propagação da energia elétrica. Já pensou a missa aqui, todo mundo sentadinho aqui? Vou pegar um domingo e fazer essa experiência. Quando estiver cheio aqui, 400 pessoas sentadinhas, eu vou dar a mão para todo mundo, falar, dá uma mão para o outro, todo mundo vai dar a mão. Eu vou pegar um fio assim, vou enfiar na tomada lá. Pum. Vai ver o que vai acontecer. O choque vai sair da tomada e vai passar em todos. Não é assim que vai acontecer? Eu vou propagar. Todos vão levar choque. Vai passar por todos. Assim é a morte. E assim é a vida. Propaga. Se espalha por todos. Isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada. Olha só, privada, que significa falta. Falta de santidade e justiça original. O que é que falta? O que Adão e Eva perderam? Adão e Eva perderam a santidade e a justiça original. O que a santidade e a justiça original dá? A divindade. Se Adão e Eva permanecessem na santidade e na justiça original, estariam com Deus para sempre, eternamente, até hoje. Mas aí Adão e Eva perderam. E ficaram sem a santidade. E ficaram sem a justiça original. Decaíram. É por isso que o pecado original se chama pecado, entre aspas, por analogia. Por exemplo,
Por exemplo, é um pecado contraído, entre aspas, como vírus, e não cometido. É um pecado contraído, não pecado cometido. Isso justifica as criancinhas. Nasce um bebê, qual a primeira coisa que você pensa? Batizar. Para quê? Tirar o pecado original. Mas essa criança não fez nada. Como é que eu vou tirar o pecado original dela? Porque qual pecado ela cometeu? Nenhum, mas recebeu. Porque ela nasceu do pai e da mãe. E o que o pai e da mãe tinha no seu gene? O pai e a mãe eram nos seus genes. Sem graça, sem a santidade e sem a justiça. E o que os avós eram? Sem a santidade e sem a justiça. O que os bisavós eram? Foi transmitido. Um estado e não um ato. Vou dar exemplo do cachorro aqui, que é mais fácil para entender. Ele vai colocar um desenho no cachorro. Olha, um cachorro é bonito, está vendo que bonito? É um simbolismo. Esses cachorros aí simbolizam o Adão e Eva sem o pecado original. Dá uma olhada que lindo, né? Então, Adão e Eva sem pecado original é o primeiro quadro do cachorro. Aí Adão e Eva vai ter um filho. Coloca o segundo. Olha como é que fica. Lógico. Como é que os cachorrinhos vão nascer? Olha que lindinhos as fotos aí. Os cachorrinhos vão nascer igual ao pai e a mãe. São idênticos. O pai e a mãe é desse jeito e os filhos nascem como? Do mesmo jeito. Óbvio. Aí veio o pecado original. Terceiro cachorro. Ui, que cachorro feio. Meu Deus do céu. Feio, perdeu a graça, perdeu a beleza. Ficou sem, ficou uma nova raça. Primeiro era a raça divinizada por Deus. Era a raça santificada. Era a raça com a justiça originais. Agora é uma raça sem santidade. É uma raça sem justiça original. Olha que raça feia. Vamos ver os filhotes, quarto slide. Pois é, olha que coisa feia. Vai nascer como? Um gato inteirinho branco, uma gata inteirinha branca. Como é que vai ser esses gatinhos? Branco. Um gato inteirinho preto com uma gata inteirinha preta. Vai nascer como? Preto, propagado. Adão e Eva perdem a graça de Deus. Como é que são seus filhos? Sem a graça de Deus. Assim vamos transmitindo. Entendeu? Cada geração que vem, vem sem a graça de Deus. Todos nascemos sem a graça de Deus. Que coisa feia, né? Mas é. Entenderam? Uma vez mudado, olha aí os cachorros. Dá para ver claro nessa imagem. Mudou. Por isso que Deus tem que agir e reconstituir, devolver a semelhança. Devolver a graça que nós perdemos. Só Deus pode fazer isso. Eu usei o exemplo do cachorro. Vou usar outro exemplo. Eu era um cavalo, bonito, papapá. O cavalo e a égua. Do cavalo e a égua vai nascer o quê? Um cavalinho igual o pai e a mãe. Aí tem uma varinha mágica de condão. Pum! Pecado original. Transforma o cavalo e a égua em dois cachorros. Quando é, me responda aí se você é inteligente, quando é que esses dois cachorros, cachorro e cachorra, vão dar filhos cavalos? Me responda quando. Nunca. Ah, agora estou entendendo. Quando é que nós vamos gerar um filho santo? Nunca. Porque vai propagando, vai divulgando. A partir do momento que deixou de ser cavalo, passou a ser cachorro, vai gerar sempre cachorro. Nunca mais vai gerar cavalo. A não ser que Deus mande de novo, olha aqui, a sua varinha mágica, que é a encarnação. E a varinha mágica entra aqui e transforma os cachorros em cavalos de novo. A partir daí, os cavalos vão gerar o quê? Cavalinhos. Por isso que sem Jesus Cristo não tem salvação. Ah, mas é um cachorro tão bonzinho, padre. Até dizimista ele é. O cachorrinho não perde uma missa. Ele vem aqui na igreja e traz até o pãozinho para Santo Antônio. Ele é muito bonzinho, ele é da postal da oração, ele é do caminho, ele faz. Bom, o cachorro pode fazer o que quiser. Olha só que isso é importante, já disse muita coisa. O cachorro não sai da igreja e continua cachorro.
A igreja não tem o poder, a religião, transformar o cachorro em cavalo. Quem é que pode? Esse aqui só. Entendeu? Porque a religião não salva. Não tem, São Paulo vai falar, faça o meu curso, hein, gente? Vou falar logo, logo. São 30 horas. Tá bom? 30 horas, eu vou explicar isso aqui detalhado, com apostila, catecismo, discutir, tudo. 30 horas. Vamos ler no catecismo, vou só ler catecismo. E vamos explicar esse negócio bem detalhado, para entender o que acontece. Então, sem a ação dele, como a salvação? Nunca. Ah, mas eu peguei o cachorrinho, pus uma roupinha bonita nele, mas continua o cachorro. Ah, eu cortei as unhas, escovei os dentes dele, pus isso aqui lá, pus uma chuquinha. Continua o cachorro. Ah, mas pode fazer o que você quiser. O cachorro continua cachorro. Se não agir nele, não vai mudar nunca. Ah, mas é um ser humano bonzinho, mas continua ser humano. Pode fazer o que quiser, mas ele é até Papa, é verdade, Papa Francisco, olha que coisa linda. Mas se Jesus não agir no Papa Francisco, que é um santo, se Jesus não agir no Papa Francisco, transformar de novo em Filho de Deus, ele vai para o inferno. Ah, mas ele é tão bonzinho, não é questão de mérito. Não é questão de mérito, é uma questão de transformação, de aceitação da graça, é outra coisa. É a graça. Essa é a grande questão, gente, que nós temos que entender. Preciso explicar isso, volto de novo a dizer, venha comigo depois. É a grande questão de Lutero. Como é que Lutero brinca a igreja católica? A questão é a graça, é isso aqui. Não é outra questão. Qual é a questão principal? A questão da graça, que tem que estar clara. Deus tem que agir para transformar. Senão não vai acontecer nada. Se ele não age, não acontece nada. Por propagação. A raça, para entender, tem que ficar pura de novo. Nem cachorro, né? Vai cruzando muito, a raça perde a pureza. De vez em quando tem que cruzar com outro para ficar pura de novo. Pronto. Quem é que vai devolver a pureza da raça de filho de Deus? Jesus Cristo. Jesus é a raça pura, é o filho legítimo de Deus, é o filho puro. O filho puro misturado com a gente nos purifica. E nos torna iguaizinhos a ele, purifica a raça. Por isso que vamos para o céu. Então, se alguém ainda acha que pode ir para o céu sem Jesus Cristo, está totalmente enganado. Impossível. Para o ser humano é difícil ir para o céu. Não. Para o ser humano não é difícil ir para o céu. Para o ser humano é impossível ir para o céu. Impossível. O cachorro vai morrer cachorro. Se ele não agir, ninguém vai para o céu. Ninguém. Por mais bonzinho que seja. Mesmo que seja Santo Antônio, ele teve que agir. Seja São Francisco. Eu vou terminando. Próximo slide, versículo 15 do texto que nós lemos hoje. Entretanto, São Paulo falando, o dom da graça foi sem proporção com o pecado. A graça foi maior. Pois, se pelo pecado de um só, Adão, toda a multidão humana foi ferida em morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão o quê? A graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Existe também uma grande diferença quanto ao efeito entre o dom da graça e o pecado de um só. Qual é a diferença? Porque é um e um. Mas qual a diferença? O pecado de um só, provocou um julgamento de condenação. Não é que Deus nos julga, nós os julgamos, os condenamos. Nós os condenamos porque não aceitamos a graça. Eu me condeno. Ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, frutifica em justificação, em salvação. Um traz a morte, outro traz a vida, é diferente. Próximo slide, parágrafo 1996 do Catecismo. Vai definir o que é graça. Eu falo, o padre fala graça, 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 e o povo também confunde, desculpa dizer, né? Mas nessa graça, ai, padre, receba uma graça tão grande.
Eu fui lá nos pés de Santo Antônio, acendi uma lamparina lá, e meu filho passou na faculdade. Bom, verdade. Essa é uma graça. Mas tem vários tipos de graça. Eu estou falando da graça da salvação. É outra graça, muito superior a essa graça que você recebeu. É outro tipo de coisa, muito além. O catecismo vai definir então. Parágrafo 1996 define o que é graça. Nossa justificação, nossa salvação, vem da graça de Deus. Ótimo, sou salvo pela graça. E o que é graça? A graça é o favor, o socorro gratuito, porque Deus não cobra nada, que Deus nos dá para responder ao seu convite. É gratuito, uma salvação gratuita. O que ela faz? Torna-nos filhos de Deus. Olha só. Então não é uma graça do seu filho passar na faculdade, mas é a graça da salvação, porque essa graça que ele nos dá é a graça que torna o cachorro em cavalo de novo. A graça de Cristo nos torna filhos de Deus de novo. Torna-nos filhos de Deus. Filhos adotivos, lógico, porque Jesus é o primeiro. Participantes do quê? Da natureza divina, da vida eterna. Não sou mais cachorro, voltei a ser cavalo. Eu voltei a outra natureza. Aí que é a natureza? Natureza canina, cachorro. Pode fazer o que você quiser quando é cachorro. Natureza equina, o cavalo. Cavalo é cavalo, cachorro é cachorro. Cada um tem essa natureza. Não dá para misturar as naturezas. Tá certo? Então o que Cristo faz? Nos devolve a natureza divina, nos diviniza, nos dá a vida eterna. Parágrafo 1997, o próximo slide do catecismo. A graça é uma participação na vida divina. Ela introduz-nos, coloca dentro da intimidade da Santíssima Trindade. Isso quer dizer que seremos introduzidos dentro de Deus. A bolha sobe e voltamos para o eterno. Seremos introduzidos dentro da Santíssima Trindade. Parágrafo 605, que eu li, acho que foi no credo eu li. Vou ler de novo, está aqui. 605. Vai falar sobre isso. Este amor, essa graça, não exclui ninguém. Jesus lembrou ao terminar a parábola da ovelha perdida. Assim não é da vontade do meu Pai, que está no céu, que se perca um só desses pequeninos. Mateus 18, 14. E afirma dar sua vida em resgate pela multidão. Mateus 20, 28. Esta última expressão, multidão, não é restritiva. Significa o conjunto da humanidade, significa toda a humanidade. A pessoa única e redentora que se entrega para salvar a humanidade. No segmento dos apóstolos, olha que bonito, isso aqui é lindo, hein? Lindíssimo isso. No segmento dos apóstolos, a Igreja Católica Apostólica Romana ensina, o que ela ensina? Que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Não há presente, não houve passado, não haverá futuro ninguém que não tenha sido salvo por ele. Não há, não houve, nem haverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E ele salvou a quem? A todos, por propagação. Por propagação. Próximo slide. Quanto à lei, ela interveio para que se multiplicasse as transgressões. Onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. Onde, isso é muito famoso, né? Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor é maior do que o mal. Lógico. Enfim, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reina pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. E o último slide do Evangelho de hoje. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, Jesus Cristo, para salvar a humanidade, a fim de que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Crer no quê? No amor de Deus. O que é que me traz a morte eterna? É muito simples, gente, na verdade é muito simples. O que é que me traz da morte eterna? Eu duvidar do amor de Deus, pecado original. Quando eu duvido do amor de Deus, quem que morre? Eu morro. Quando duvido do amor de Deus, eu morro. Mas quando acredito, eu vivo. É simples. Acreditar que Deus é amor, acreditar que Deus me ama. 16. Pois Deus amou tanto o mundo
que entregou seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo. Olha, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo. Quem julga é o diabo. Mas para que o mundo seja salvo por ele. Bom, como disse São Paulo, para falar sobre isso, ele tem 8 capítulos. Eu falei algum trechinho aqui, um pouquinho, né? Falei uns 40 minutos, quase uma hora eu falei. Mas São Paulo, 8 capítulos para falar sobre isso. Depois que São Paulo falou 8 capítulos, muito mais argumento que eu usei, ele vai argumentando. Grande filósofo, vai pensando e argumentando. Depois que ele argumentou tudo, ele conclui, que eu vou ler agora, já vou entender já. É a conclusão. Olha o que ele diz, capítulo 8, versículo 31. É a conclusão de tudo que ele falou. Ele vai dizer assim: depois de tudo isso que eu disse, fiquei 8 capítulos falando. Diga hoje, depois de tudo que é isso, 1 hora falando com você, explicando. Depois de tudo que eu disse, depois de tudo isso, que ainda dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Deus? Será que Deus mudou de ideia? Deus que não poupou o seu próprio Filho na cruz, não deu para nos salvar, mas entregou por nós? Como é que com Ele não nos dará tudo mais? Será que Deus mudou de ideia? Será que Deus que foi capaz, por amor, de entregar o que Ele mais tinha de precioso, o Filho? O que é mais precioso na sua vida? A sua vida ou a do seu filho? A do seu filho. Qual é o seu maior bem? A minha vida. Bom, eu não tenho filhos, o meu maior bem sou eu mesmo. Mas para quem tem filho, qual é o maior bem? O filho. Então isso que quer mostrar como Deus ama. Deus amou tanto, que não veio Ele. Mandou o Filho. Mandou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Para mostrar quanto nos ama. Quem acusará os filhos de Deus? Se é Deus que justifica, que salva. Quem? Quem condenará? Quem vai mandar para o inferno? Cristo Jesus? Será que Cristo mudou de ideia? Ele está sendo irônico agora aqui, né? Será que Cristo Jesus, aquele ali na cruz, aquele que morreu, mas ainda que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós? Será que Jesus Cristo mudou de ideia? Será que aquele que veio para obedecer o Pai, aquele que veio para dar a vida por muitos, de repente mudou de ideia? Será que Ele vai mudar de ideia e vai nos acusar? Será? Lógico que não. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Adultério? Prostituição? Pedofilia? Coronavírus? O que é que pode separar do amor de Deus? Nada! Pois está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas sofremos pra caramba. Degradados filhos de Eva. Falou na oração. Aqui ele falou: ovelha levada ao matadouro. Sofremos pra caramba e vai lá e morre o boi lá. Mas no sofrimento, mas nesse planeta, mas em tudo isso, nós, a humanidade, somos mais que vencedores. Graças àquele que nos amou. Jesus Cristo, graças a Ele, somos mais que vencedores. Derrubando as coisas aqui. São Paulo apóstolo, tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as profundezas, nem a criatura qualquer, nem as potências, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. A turma lê e não presta atenção. Quem nos separar de Deus? Nada. Eu tenho certeza, nada. Absolutamente nada nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Cantemos com alegria. Quem nos separará do amor
de Deus. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Acaso Cristo Jesus, o que morreu, mas ainda o que ressuscitou, o que à direita de Deus intercede por nós. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, sem tudo vencemos por aqueles que nos amou. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Se seguro estamos que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem outra coisa alguma nos poderá separar de Deus, nos poderá separar, nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Nós vamos agora elevar a Deus as nossas orações. Nossa resposta: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o pecado original não tenha força sobre nós, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a redenção realizada por Cristo traga a todo o povo a paz da reconciliação com Deus Pai, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que deixemos de querer ser Deus da nossa vida e nos entreguemos a Deus em união perfeita, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que possamos sempre ouvir a palavra de Deus com ardente desejo de colocá-la em prática, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nunca duvidemos da salvação dada a nós gratuitamente por Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que todos nós que estamos participando dos querigmas tenhamos mais confiança no plano da salvação, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, ó Pai, bondade as preces feitas pela vossa igreja aqui reunida. Derramai o vosso Santo Espírito, para que nós nunca duvidemos do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus por nós.
e possamos, como São Paulo apóstolo, professar essa fé, que nada, absolutamente nada, nos poderá separar do amor de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, quinta-feira agora, teremos a entrega do Pai Nosso. Vamos celebrar quinta-feira agora, não perca. Então, quinta-feira agora, nessa quinta, às 8 da noite, outra pregação para a entrega do Pai Nosso. Eu vou falar sobre os 7 pedidos do Pai Nosso. Quinta-feira passada, eu falei sobre os 12 artigos do Credo. E na sábado, às 10 da manhã, falei errado, às 9, às 10, sábado, às 9 da manhã, às 10 da manhã, desculpa, teremos o rito aqui também com os catecúmenos, também transmissão ao vivo, participe conosco. Bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça em casa, não saia de casa não, e que o Senhor sempre esteja conosco. Graças a Deus. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Se seguro estamos que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem outra coisa alguma nos poderá separar de Deus, nos poderá separar, nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará? Quem nos separará do amor